no silêncio congelante das fronteiras do nosso sistema solar, muito além do último suspiro da influência solar, uma antiga nave, lançada em 1977, ainda sussurra de volta à Terra. Estamos falando da Voyager 2. Por décadas, ela explorou mundos jamais tocados por mãos humanas, transmitiu dados que nenhum outro instrumento havia registrado e nos enviou imagens que redefiniram nossa visão do cosmos. Mais recentemente, algo aconteceu. Um sinal fragmentado, distorcido e completamente inesperado. A princípio, parecia apenas uma falha técnica, mas o que veio a seguir abalou os alicerces da ciência. O sinal não veio de uma falha conhecida. Ele veio de algum outro lugar, de um ponto onde a Voyager não deveria estar. E os dados que chegaram sugerem algo perturbador. O limite do nosso sistema solar pode não ser um limite, mas sim um véu. E talvez a Voyager 2 tenha acabado de atravessar esse véu e tocado algo antigo, complexo e talvez inteligente. Durante anos, a Voyager 2 viajou silenciosamente pelo espaço interestelar a mais de 55 mil quilômetros por hora, transmitindo dados consistentes sobre partículas, campos magnéticos e raios cósmicos. Tudo previsível, tudo dentro do esperado. Até que uma transmissão incomum chegou. O sistema de controle de orientação da sonda começou a se comportar de forma errática. Mas o mais estranho, a nave começou a transmitir por um canal que estava morto há décadas e sem que nenhum comando fosse enviado da Terra. Foi aí que surgiu a pergunta que mudou tudo. E se não foi um erro? O verdadeiro enigma não era a falha em si, era para onde os dados estavam indo. Ao analisar os registros, engenheiros descobriram algo impossível. Os pacotes de dados seguiam um padrão, uma estrutura, e dentro dessas transmissões corrompidas havia um eco, um pulso de baixa frequência, repetindo-se a cada 7,44 segundos, um batimento, como se fosse um coração. Esse pulso não correspondia a nenhum sistema da sonda, não vinha de dentro, vinha de fora. E então, algo ainda mais inquietante apareceu. No meio dos dados corrompidos, engenheiros encontraram marcadores binários, símbolos que, quando visualizados, formavam padrões geométricos perfeitos, hexágonos dentro de outros hexágonos, fractais, estruturas matemáticas, mas totalmente alienígenas no contexto digital. Alguns viram nisso um código, outros um sinal de algo mais profundo, uma consciência observando e respondendo. Quando os dados foram decodificados com softwares antigos da Voyager, surgiu uma teoria assustadora. E se isso não foi uma falha, mas uma resposta? Uma resposta de uma estrutura invisível no espaço, um campo interestelar, capaz de absorver, modificar e devolver nossos sinais, mas com uma diferença. Os dados retornavam mais limpos, mais precisos, como se algo estivesse tentando comunicar-se. E a escolha do canal antigo para transmitir, quase como se aquilo soubesse como a Voyager funcionava por dentro. Com o tempo, esse evento ganhou um nome dentro da NASA, V2X. Documentos começaram a ser bloqueados, pesquisadores foram silenciados e os dados nunca foram divulgados ao público. Mas vazamentos surgiram, cruzamentos com o famoso sinal UAU de 1977 e até com rajadas rápidas de rádio vindas do espaço profundo, mostraram semelhanças perturbadoras, padrões rítmicos, relações matemáticas com números primos, estruturas que ninguém conseguia explicar. E então surgiu uma nova hipótese, ainda mais chocante. E se Voyager 2 não tivesse apenas cruzado a heliopausa, mas sim uma fronteira muito mais antiga, um território oculto,
um corredor de silêncio entre civilizações ou entre dimensões. Alguns começaram a chamá-lo de zona de eco, um espaço onde o silêncio escuta. Por quase meio século, a Voyager 2 vagou sozinha, um mensageiro silencioso enviado por uma civilização jovem, sonhadora e ousada. Agora talvez ela tenha sido ouvida, mas por quem? Ou por quê? Será que deveríamos responder? Ou será melhor permanecermos em silêncio? Não por medo, mas por respeito. Porque talvez o universo nunca esteve em silêncio. Nós é que nunca soubemos ouvir. O que você acha que a Voyager 2 realmente encontrou? Foi tudo uma coincidência? Ou acabamos de tropeçar em uma conversa cósmica que não deveríamos ter ouvido? Deixe sua teoria nos comentários. E inscreva-se no Arquivo Cósmico para mais descobertas que desafiam tudo o que sabemos sobre o espaço e sobre nós mesmos.